A graça e paz, queridos, nessa ocasião, quinta-feira, hoje, normalmente, acontece o nosso culto, é um culto de louvor, adoração, de pregação da palavra, é um culto de unção com óleo para os enfermos, uma oração pelos necessitados. Portanto, nesse dia, eu estou lhe trazendo uma palavra da parte de Deus, para toda a nossa igreja, todos os nossos obreiros, discípulos, líderes de célula e demais igrejas nossas do Ministério MIBS, e também aos nossos ouvintes e telespectadores, né? Essa mensagem é direcionada a todos nós. É uma mensagem que está baseada no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 em diante. Vou fazer a leitura, você vai nos acompanhando por gentileza aí. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante, diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra a Israel, e teve conselho com seu servo, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu, não uma vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, segundo eles, a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-nos-ei, meu pai. Respondeu ele: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e não se vão para seu senhor, e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então eles os despediu e foram para o seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. É um texto bastante longo, mas em resumo, a Síria declara guerra contra Israel. O rei da Síria, junto com os seus generais, com toda a sua equipe estratégica, promove reuniões. Só que essas reuniões eram do conhecimento de Eliseu. Por ser um profeta, por ser um vidente, ele via no mundo espiritual as reuniões e comunicava ao rei de Israel onde ele deveria ir, onde ele deveria se posicionar, onde não deveria ir. Isso criou no rei da Síria uma grande interrogação. Opa, peraí, tem traidores em nosso meio, tem delatores. E aí os auxiliares falaram: não, meu senhor, não tem nada de delator entre nós, não. O profeta Eliseu está lá em Israel e ele é evidente, ele vê tudo.
Tudo que acontece aqui na nossa intimidade, ele conhece e comunica ao rei de Israel. Por isso que o Senhor não consegue ter nenhum êxito nas emboscadas contra o rei de Israel. Então, o que o rei de Assíria fez? Me diga onde está esse profeta. E disseram a ele: está em Dotã. Vou mandar um exército, vou mandar soldados, vou mandar prendê-lo, vou mandar cavalos, e quero que tragam ele aqui. Então ele envia uma guarnição muito forte até Dotã. Só que a chegada daquela guarnição em Dotã não é tão alardeada, não é tão propagada. Mas o moço, diz o texto do capítulo 6, verso 16, o moço, o auxiliar de Eliseu, levantou cedo. E ao levantar cedo, ele viu o exército, ele viu a movimentação. Ele viu todo o aparato de guerra para prender um homem, para prender Eliseu. Então diz o texto que o moço disse assim a Eliseu: ai meu senhor, homem de Deus, o que vamos fazer? Tem um exército aí fora para prender o senhor e a mim também. Então Eliseu disse assim, no verso 16, ao seu moço: não temas, porque os que estão conosco são mais dos que estão com eles. Eliseu disse isso e orou ao Senhor no verso 17: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. É aqui o nosso ponto de parada. Em volta de Eliseu, para prendê-lo, um exército forte, armado, para prender um homem desarmado. Um exército numeroso para prender apenas um. Então, observa a desproporcionalidade de força de Eliseu para com o exército e do exército para com Eliseu. Há uma desproporcionalidade. Um inimigo grande, um inimigo poderoso, um inimigo já testado em guerras. A Síria sempre foi um povo de guerras. Sempre teve guerras contra Israel. Aqui eu quero nos chamar a atenção para a desproporcionalidade desse tempo de hoje. Um vírus invisível, um vírus perigoso, um vírus que acomete a pessoa principalmente na sua área respiratória, promovendo uma pneumonia, levando a óbito, que se espalhou pelo planeta Terra e que está causando toda essa comoção, toda essa calamidade, causando todo esse medo, todo esse pânico. Nações inteiras estão em confinamento, como o Brasil, por exemplo, em quase sua totalidade está de quarentena. Então, observem que é uma desproporção a nossa fragilidade humana, o nosso físico humano. Eu já sou quase 60, estou com 58, estou quase no grupo de risco, faltam só 2 anos para estar no grupo de risco, não é? Estou sujeito a qualquer contaminação. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção é de que quando a gente percebe em nossa volta, discerne em nossa volta, vê em nossa volta algo dessa natureza, dessa proporção grande, terrível, temos que tomar a palavra do profeta para o nosso coração. Ele orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos do meu ajudante, do meu auxiliar, para que ele possa ver. E aí diz o texto: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, observe, querido, aqui nós temos o mundo físico e nós temos o mundo espiritual. São 2 realidades paralelas. O mundo físico está aqui, é real, é palpável, podemos tocar, é tangível, mas o mundo espiritual também é uma realidade. E a Bíblia diz que nós somos uma alma, nós somos um espírito que habita no corpo e possuímos uma alma. Nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz em Gênesis que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o fez alma vivente. Então toda a nossa necessidade de Deus, toda a nossa carência de Deus, o nosso voltar para Deus nesse instante é porque nós somos espirituais. Nós somos um espírito
humano, evidentemente. E por sermos um espírito, precisamos entender o mundo espiritual, discernir o mundo espiritual, decodificar o mundo espiritual e enxergar o mundo espiritual. Eu quero nos ajudar a entender uma coisa nessa linha do mundo espiritual, que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, do verso 4 em diante. Ele diz assim no verso 4 de 1 Tessalonicenses 5: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo, receberam a iluminação, não estão em trevas. Ele diz assim, no verso 5: todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite, nem das trevas, filhos da luz. O Espírito Santo de Deus iluminou o nosso espírito humano. O mesmo apóstolo diz na carta aos Romanos que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí ele segue: não durmamos, pois, como os demais antigos, vigiemos e sejamos sóbrios. Filhos da luz vigiam e são sóbrios. E aí ele continua: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. A noite aqui, o se embriagar, o dormir, está associado à noite, associado às trevas, associado à ausência de luz, à ausência de conhecimento, à ausência de discernimento. E aí ele continua dizendo assim: mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus nos destinou para a ira, mas Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que o apóstolo está nos convidando a ter discernimento, a decodificar, a ler o mundo espiritual, a discernir os tempos, as eras e as estações. Eu trago aqui também ao meu coração e para você a experiência dos reis magos. Os reis magos, há uma narrativa muito clara em Lucas, de que eles decodificaram o mundo espiritual. A Bíblia não fala quantos eram, mas diz que eles eram astrônomos, astrofísicos, conhecedores do universo. Talvez para aquela época rotulados como bruxos, feiticeiros, agoreiros ou outro qualquer adjetivo. Porém, eles não eram judeus, não eram filhos da promessa, não eram os filhos de Abraão, mas eles viram uma estrela móvel, uma estrela que se movia em direção de Israel, e eles seguiram aquela estrela, mesmo não tendo assim tanto conhecimento e geográfico. Eles se dirigiram, guiaram a estrela, foram guiados pela estrela, e ao chegarem em Israel, foram até os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os detentores do conhecimento da lei, e eles perguntaram: aquela estrela que nós estamos seguindo, o que significa ela? Onde é que vai nascer o Salvador de vocês? E aí os próprios doutores da lei de Israel informaram aos magos: em Belém de Judá, em Belém, aldeia pequena, desprezível, conforme Miqueias, uma das menores, uma das pequenas, é lá. E eles foram. Lá encontraram o menino nascido já numa manjedoura e o adoraram, se ajoelharam diante dele. Então observem que estes homens leram os tempos, as estações, decodificaram e foram até o local exato onde estava o Salvador. É esse chamamento que eu quero nos fazer nesta ocasião, para que a gente tenha os nossos olhos abertos. E se você retomar comigo aqui a experiência do moço do profeta, no verso 17 do capítulo 6 de 2 Reis, diz que os olhos do moço se abriram e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Observem que os cavalos de fogo, observem que
os seres espirituais, naquele momento, estavam para proteger Eliseu. Era a proteção de Deus para Eliseu. Deus cuidando de Eliseu. Deus cuidando do profeta. Eu quero chamar a atenção da forma como Deus nos cuida. A forma como Deus cuida de mim e de você. A forma carinhosa, poderosa, a forma amorosa. Jesus chega a dizer de uma forma muito enfática: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém toma das minhas mãos aquelas pessoas, aqueles seres humanos, aquelas vidas preciosas que o Pai enviar a mim. Por isso, nós estamos debaixo dessa proteção. Temos que entender que essa proteção está sobre mim, sobre você, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Eu quero lhe chamar a atenção também de que essa proteção foi fruto de oração. Eliseu orou. Foi fruto de acreditar. Eliseu acreditou. Foi fruto de trazer à existência o que estava no mundo espiritual para ser visto, para ser notado. Observe que essas ações do profeta são minhas e suas. Orar, orar sem cessar, orar uns pelos outros, a crer, acreditar. A fé é o fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. A fé, nós precisamos crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Precisamos acreditar, orar, crer, acreditar, trazer a existência do mundo espiritual para podermos vermos o grande livramento que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua. Não só nesse tempo de coronavírus, não é só nesse tempo de pandemia, não é só nesse tempo de pânico, de medo, de quarentena, de incerteza, mas em todos os dias da nossa vida. Já no passado nós temos experimentado isso. Estamos experimentando agora. E vamos continuar experimentando até que Jesus volte. Vamos continuar experimentando esse livramento. Então, os seres espirituais que estão aqui em formato de exército, em formato de cavalo, em formato de guerreiro, eles estão protegendo Eliseu. Sabe por que Eliseu faz esta oração? Porque primeiro ele declarou, no mundo espiritual, ele fez uma declaração decisiva. Ele disse para o moço: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com o rei da Síria. Observe, querido, que uma declaração de fé, um decreto de fé, desencadeia outros acontecimentos espirituais. Primeiro, ele abriu a boca. E a Bíblia diz que com a boca a gente confessa. Mas primeiro você crê com o coração. Você crê com o coração e você fala com a boca. A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. E a Bíblia nos orienta a guardar o coração. Se temos que guardar uma coisa importante, é o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então você crê com o coração e confessa com a boca. Então o que fez Eliseu? Declarou. Ele se comprometeu com a sua fala. Ele se comprometeu com uma palavra profética. Meu auxiliar, meu moço, meu aprendiz. É um aprendiz de profeta. Olha, não tenha medo, não temas. O que está conosco, os que estão conosco, é plural, são maiores, mais poderosos, mais fortes do que os que estão com o rei da Síria, o exército que ele mandou para me prender, para nos prender. Então eu quero chamar a sua atenção. E após isso, o desfecho final do texto. O desfecho final é que o Eliseu faz uma outra oração, no verso 18, e ele diz: Senhor, então fere esse exército que vem me prender com cegueira, para que eles não vejam. E eles ficaram cegos, meu irmão. Ficaram cegos. E Eliseu passou a conduzi-los.
olha, quem vocês estão procurando não sou eu, quem vocês querem pegar não sou eu, vocês estão no lugar errado, na hora errada, no tempo certo. Eu vou levar vocês até o lugar certo. E quem vocês querem? Vocês querem pegar o rei de Israel, vocês querem prender o rei de Israel. A luta de vocês é contra o rei de Israel. Então eu vou levar vocês. Então o que acontece? O texto diz que Eliseu os levou, os conduziu, eles se deixaram ser conduzidos. Observe agora, meu irmão, os que vieram matar o profeta Eliseu, os que vieram fazer mal ao profeta Eliseu, os que vieram destruir a vida de Eliseu, agora estão sendo orientados por ele. O jogo se inverteu. Humanamente falando, o mais fraco dominando o mais forte, o mais fraco guiando o mais forte, o mais fraco conduzindo o mais forte. Humanamente falando, nós podemos ser até considerados fracos e frágeis, mas na hora a nossa fé se apresenta, as nossas declarações de fé se agigantam e nós já estamos vencendo e vamos continuar vencendo esse vírus em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. Na sequência do texto, ao chegar lá em Samaria, Eliseu mostra para o rei, olha aqui, o exército que veio me prender. O rei se anima, opa, está fácil, eles estão cegos, eles estão sem nenhum poder de ação, vamos matar, vamos. Eliseu falou, não vão matar ninguém. Primeiro não foi você que os prendeu. Vamos dar comida, vamos tratar bem e vamos devolvê-los para a Síria. É isso que nós vamos fazer. Vamos devolvê-lo para a origem. Vamos devolver ao lugar onde nasceu toda essa guerra, onde nasceu todo esse ódio, onde nasceu toda essa peleja, onde nasceu toda essa confusão. Manda de volta, manda de volta. Eu entendo, querido, que nós temos essa autoridade. Nós temos esse poder da parte de Jesus para fazer declaração de fé, o mundo espiritual abrir, vermos os inimigos aos nossos pés e nós no comando, na direção. Porque Jesus disse, Jesus declarou isso alto e com som muito forte, Marcos 16. Olha, em meu nome vocês vão pregar o evangelho. Podem ir. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome vocês vão curar os enfermos. Vocês vão libertar os cativos. Vocês vão libertar os oprimidos. Em meu nome, na minha autoridade, da autoridade do meu nome. Então, é no nome de Jesus que nós estamos presenciando os inimigos caindo aos pés, destruídos, derrotados. E aí, quem triunfa é Jesus. Quem triunfa sobre os inimigos é Jesus. É o que ele fez na cruz do Calvário. Ao morrer em nosso lugar, ele triunfou sobre os inimigos. A morte foi vencida, o inferno foi vencido e o mundo foi vencido. Jesus triunfou sobre os inimigos. E do alto da cruz ele bradou: tudo está consumado. Eu acredito que você entendeu nessa ocasião que Deus quer falar com você. Então quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e nós vamos orar nessa ocasião. Você que está me vendo, está me ouvindo, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os meus olhos, os nossos olhos, como Tu abriste, Pai, os olhos do auxiliar de Eliseu, e ele viu, o mundo espiritual se abriu, ele viu os guerreiros, ele viu os cavalos, os cavaleiros, ele viu os exércitos, ele viu a presença do fogo, ele viu o poder, a autoridade, e o exército da Síria enviado ali para maniatar, prender Eliseu, não teve nenhuma ação, nenhuma atitude, e Eliseu foi vitorioso ali. O homem de Deus foi vitorioso. Os homens de Deus são vitoriosos, as mulheres de Deus são vitoriosas, a igreja de Jesus na terra é vitoriosa e continuará sendo vitoriosa. Por isso, Pai, nesta ocasião, reveste-nos com palavras, com declaração de fé, vindo do nosso coração, de que os que estão conosco é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo de Deus está em nós. O representante do céu está dentro de nós. O embaixador dos céus, o Espírito Santo, está dentro de nós. O enviado de Deus, o Espírito Santo, está dentro de nós. E o que está no mundo é muito menor, em força, em poder e em proporção. Por isso, nessa ocasião, Pai, dá-nos a graça, dá-nos esta vitória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.